confirmado no Flamengo, Pedrão? Vamos falar sobre isso. Tem novas atualizações sobre o De La Cruz 2.0. Tem dia a dia do Flamengo. Então toca aqui, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. E hoje é aniversário de um dos grandes ídolos da história do Flamengo, Renato Abreu. O Urubu Rei completa hoje 46 anos de idade. Marcou a minha infância o Renato Abreu, numa era de vacas magras do Flamengo, e tinha lá o Renato Abreu para dar aquele pancadão de fora da área, para bater aquela falta maravilhosa que ele batia com muita maestria, né? Tanto colocada, tanto pancadão. Já teve jogo, acho que foi um contra o Campinense, ele meteu 2 gols de falta nessa partida, completando hoje 46 anos de idade. Que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, Renato, que você possa viver muito ainda pela frente, muita coisa, muita saúde. O volante disputou 271 partidas pelo Flamengo e foi campeão carioca em 2007 e 2011 e também da Copa do Brasil 2006 e 2013. Parabéns, Renato Abreu, você marcou época no Flamengo. Ídolo do Flamengo numa época que o Flamengo gerava poucos ídolos, porque era uma época que o Flamengo vivia endividado, o Flamengo tinha um elenco limitado, sempre lutando a maioria das vezes contra o rebaixamento, e o Renato, sem dúvida nenhuma, ajudou demais o Flamengo nesse período. Vamos avançando aí, meu parceiro e minha parceira. O Flamengo se prepara para a partida contra o Grêmio na próxima quinta-feira. Teve treino hoje no CT Ninho do Urubu, né? Tem o Grêmio aí na 8ª rodada pelo Campeonato Brasileiro. E tem informação sobre o Léo Pereira, tá, gente? Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, o jogador deve reforçar a equipe comandada pelo técnico Tite. O zagueiro não joga desde o último dia 15 de maio, né? Ou seja, no dia 13, que é o dia da partida contra o Grêmio. Vão fazer aí mais ou menos um mês, quase, né? Faltaram 2 dias para completar um mês que o Léo Pereira não entra a campo, não joga uma partida, então que ele possa retomar o ritmo de jogo, que agora vai entrar o pega pra capar, brasileiro, Copa do Brasil. Em agosto já tem Libertadores de novo, depois da Copa América, vai ser uma verdadeira loucura. Então, vamos que vamos, minha gente. Tem muita coisa pra gente tratar. E quem retornou ao CT Ninho do Urubu tá aí. Após passar por semana de treino na seleção sub-20, Lohan se representou ao CT Ninho do Urubu hoje, nesse domingo, dia 9. O jogador de 17 anos participou da preparação para o jogo contra o Grêmio na próxima quinta-feira, dia 13, e deve ser escalado como titular, tá, gente, do Flamengo aí, até porque não tem De Arrascaeta, não tem De La Cruz. Então, Lohan, a responsa tá contigo, meu garoto. Tem 17 anos de idade. É uma pena que se joga essa pressão em cima dele. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, então o Flamengo precisa vencer o Grêmio se quiser continuar na liderança. Depois tem um confronto importantíssimo contra o Atlético Paranaense fora de casa, lá na casa dos caras, lá no tapetinho, lá no sintético paranaense. Então é uma pressão, mas não tem jeito. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, vambora, vão pra dentro deles, vão pra cima, beleza? Além dos convocados, o Flamengo deve ter outros 2 desfalques, segundo o GE. Globo. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, ainda não respondeu bem, tá, ao tratamento e continua se recuperando da lesão no músculo posterior da coxa esquerda e já realiza fisioterapia no campo. A expectativa de que o camisa 6 seja relacionado, pelo menos, pro duelo contra o Grêmio, mas não tá cravado, confirmado que ele vai jogar, tá? E aí tem que se debater aí uma improvisação. Quem vai colocar do lado esquerdo? Vai pegar o Léo Pereira? Léo Pereira tá voltando agora. Já vai tacar ele nessa rabuda aí? Vai lá, Léo Pereira, vai jogar ele na lateral esquerda. Vai improvisar quem? Né? Eis a questão. Se fala, bota o Léo Ortiz de volante. Pois é, mas já vai ter que tirar o Léo Pereira. Não sei que joga com 4 zagueiros, imagina, né? Tem a chance disso acontecer. Bota o Léo Ortiz de volante, dupla de zaga Fabrício, Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira de lateral esquerdo. O pessoal tá vendo aí, Pedrão? Como é que esse Tite é retranqueiro? Pois é, mas não tem outro. Não tem o Vinha, não tem o Ayrton Lucas, vai botar quem? Bota o Carbone, pô, vai botar o garoto assim na rabuda, né? Tem que ver isso aí. O volante Alan possui a mesma lesão que o Ayrton, na coxa direita, só que é do lado direito.
Contudo, a situação do atleta é um pouco diferente da do lateral, visto que só está realizando o trabalho físico na academia. O Ayrton já realiza um trabalho em campo, mas realmente não está ali 100%, 90% pelo menos, para jogar, para iniciar a partida diante do Grêmio. Quem sabe, bota o Léo Pereira ali, segundo tempo, bota o Ayrton, dá um gás aí, Ayrton, vamos correr 45 minutos, você resolve a bagaça aí. Tem esse problema aí para o professor Tite. O pessoal continua perguntando, por onde anda o Carlinhos? Pois é, infelizmente o Carlinhos teve uma notícia nada boa nessa semana que passou, que foi a morte da mãe dele, infelizmente, dona Luzenilda. E no último sábado, o Carlinhos completou 2 meses desde quando ele foi anunciado, né, como jogador do Flamengo. Até agora, disputou apenas 2 jogos e nenhum no Maracanã. Ficou em campo sequer 90 minutos ao todo. Foram 32 minutos na vitória por 2-1 do Flamengo sobre o Atlético Goianiense lá no estádio Serra Dourada e mais 47 minutos quando ele foi titular no empate 0-0 Flamengo e Palmeiras no estádio do Allianz Parque. Eu tava nesses 2 jogos, pude acompanhar de perto o Carlinhos jogar. Depois ele teve um problema com dengue, mas ao que tudo indica, tá, treinou, tranquilo na medida do possível, não tem como falar que o cara tá tranquilo, enfim. A mãe do cara, infelizmente, se foi. Ele é um cara que sempre batalhou pela mãe dele, gostava muito da mãe dele, evidente, mas deve ser pelo menos relacionado para esse jogo aí do Flamengo contra a equipe do Grêmio. Para a partida contra o Grêmio, a torcida do Flamengo já comprou 30 mil ingressos para o jogo da próxima quinta-feira, dia 13. Com gratuidades, cadeira cativa e tribuna de imprensa, a expectativa, segundo o Vitor Belotti, do Coluna do Flamengo, é que cerca de 50 mil pessoas estejam presentes no estádio do Maracanã para apoiar o Flamengo rumo à vitória. E ó, vou falar um negócio para vocês aqui, botar 50 mil no Maracanã numa quinta-feira, 9 horas da noite, não é pra qualquer um não, tá? Fosse Fluminense ia ser uns 20 mil e olhe lá, hein? E olhe lá, não tem nem comparação, né, o que eu fiz aqui agora, mas é complicado porque na sexta não é feriado não, tem trabalho, então, mas o torcedor rubro-negro vai lá, vai estar presente no estádio do Maracanã. Mas, gente, a gente comentou, né, o Filipe Luís venceu a partida sobre a equipe do Vasco, né, teve uma vitória sobre a equipe do Vasco, 2-1, né, no Sub-17 do Flamengo, tá sendo até cotado para ir pro Sub-20, né, o Diego tava lá, o Marcos Braz tava lá, a gente comentou sobre isso, e eu esqueci de trazer para vocês aqui uma aspas, tá, do Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, que tava lá presente e conversou com a Flá TV. É o seguinte, olha o que o Diego falou. Estou achando sensacional o trabalho do Filipe Luís no Sub-17. Ele está em constante aprendizado. Apesar de saber de muita coisa, tem muita experiência e hoje está pronto para ser não só um treinador, mas um educador. Se tratando de base, precisa de pessoas como ele. Eu estou muito feliz e orgulhoso. E exatamente, o Filipe Luís ele não é apenas um treinador, ele é um formador de seres humanos e formador de jogadores para o profissional do Flamengo, porque a gente comemora, o Flamengo venceu por 2-1, no próximo sábado tem o jogo da volta em São Januário, né, tô até vendo, mandar algum repórter lá para fazer essa cobertura da final da Taça Rio, do Carioca, e aí, cara, muita gente ganhar um título é legal, é bacana, mas o mais legal é formar pessoas, é formar jogadores para abastecer o profissional do Flamengo, e isso o Filipe Luís, pelo que a gente tem de informação e pelo que a gente vê, né, o time do Flamengo Sub-17 jogar, né, tá aí o Joshua, arrebentou no jogo contra o Vasco, né, ele tá realmente conseguindo, né, fazer no Sub-17 do Flamengo, e vai ter que fazer mais ainda, porque o Mário Jorge saiu, né, e vai ter que ter alguém para assumir aí, naturalmente, o Sub-20, beleza? Minha gente, tem informação da jornalista Raíssa Simplício, do portal Goal Brasil, olha aí, o BAP, né, ele que é possível candidato à presidência do Flamengo, fala que nega qualquer vinculação do seu nome a assuntos ligados à SAF e venda do Flamengo. Olha que loucura. Olha aspas do BAP. A Raíssa falou com o BAP, tá? Que é o presidente do Conselho de Administração do Flamengo, um dos caras que mandam bastante também no Flamengo, né? É da mesma chapa do Landim, até o momento.
E o BAP falou o seguinte: podem negar em meu nome que eu seja a favor da SAF, nem de qualquer venda de parte do clube, em qualquer grupo que isto seja divulgado. Ou seja, temos naturalmente mais uma divisão, mais um racha entre Rodolfo Landim e Luiz Eduardo Batista, o BAP. Por quê? O Landim é a favor da SAF no Flamengo. Ah, mas vai vender uma fatia da pizza, daí compõe com a Adidas, compõe com a Audi, né? Ele estava lá na Alemanha, e aí nós construímos o estádio do Flamengo, que aí entra mais o naming right, mais as vendas das cadeiras cativas, camarotes e coisa e tal. Nós concluímos aí essa situação do terreno e do estádio do Flamengo. Para o BAP, isso não é necessário. E eu vou falar para vocês, a maioria dos conselheiros, não posso falar por todo mundo, e também de pessoas que compõem a própria SAF tá maluco? A própria chapa do presidente Rodolfo Landim são contra a ideia de SAF. O próprio Cacau Cota é um que é contra a ideia de SAF. Eu sou contra a ideia de SAF. Eu não sei qual é o posicionamento do Marcos Braz, enfim. Eu sou contra. Porque a SAF, na minha avaliação, foi uma lei que foi criada no futebol, tá? Aqui no Brasil, para salvar clubes que iriam falir. Para mim, SAF é isso. Foi criada para isso. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo pagou na moral a sua dívida. Com a SAF, você desvincula, o clube associativo vai para cá, o futebol vai para cá, as dívidas vão todas para cá, para o clube associativo, e 20% do lucro vai pingando, saindo do futebol e indo para o clube associativo, para pagar a dívida aos poucos. É para isso que serve SAF. É para que o clube, o futebol do clube, seja desvinculado e consiga seguir o caminho sem falir e continuar fazendo contratações. Eu não gosto dessa lei. Eu não gosto, porque eu acho que os clubes tinham que passar o processo que o Flamengo passou. De tomar o remédio amargo, tomar um chá de boldo. Ó, para você pagar as dívidas tem que tomar o chá de boldo. Já tomou chá de boldo? Mas ninguém quer tomar o chá de boldo. Só o Flamengo tomou o chá de boldo. Esse é o grande X da questão. O Flamengo não precisa... SAF é para salvar... Ah, mas aí o Flamengo ia tirar proveito disso. SAF é para salvar time que tá à beira da falência. Para mim, o Flamengo não tem que ser vendido. O Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo. 15 de Champions League não é SAF. Pedrão, mas é a Europa, é outra... Não. Ah, mas o Bayern é... Tá, mas enfim. Eu não sou a favor dessa situação e acho que o BAP tá certo. E isso evidencia cada vez mais, apesar de não ser oficialmente, evidencia cada vez mais que o BAP vai vir para a presidência do Flamengo. Estão tentando compor, estão tentando resolver. Tive trocando ideia com um amigo meu, Flavós, que é um cara muito antenado nos bastidores do clube. Estão tentando evitar que isso aconteça, mas cada vez mais isso se desenvolve para o BAP vir em uma chapa separada do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Tá? Vamos avançando, gente. Tem informação vinda diretamente da Itália, do jornal Città Celeste. É um jornal que cobre tudo sobre a equipe da Lazio, e o Flamengo está interessado na contratação de um jogador da equipe da Lazio, que é o Marco Antônio, e tem atualização em relação a isso. Olha só. O Flamengo pode tentar um empréstimo de Marco Antônio com uma opção de compra. No entanto, pode ser que a Lazio queira vendê-lo de forma definitiva. O clube italiano pode colocar um valor de 6 milhões de euros para conseguir arrecadar com o mesmo, tá? 6 milhões de euros, convertendo para o real, dá 34 milhões de reais. Se você for olhar lá no Transfer Market, tá 4 milhões de euros, mas o Transfer Market é mais pra você ter uma noção, você não pode levar ali a ferro e fogo. Sempre os clubes pedem mais do que tá lá. Mas um atleta que tá desvalorizado no futebol europeu, é um jogador que estava no Shakhtar, foi para Lazio, estava emprestado ao PAOK, não teve grande destaque, voltou para Lazio, a Lazio não quer continuar com o atleta, é um jogador jovem, tem 23 anos, seria o reserva do De La Cruz, tá? Ele faz um trabalho em campo parecido com o De La Cruz, e aí entra, o Flamengo quer fazer aquele modelo de negócio.
que é o empréstimo, né? Que já fez com vários. Fez com o próprio Andrés Pereira, que aliás fez gol, mas acabou não contratando depois, né? Fez com o Pedro Rocha, acabou não contratando depois. Thiago Maia contratou depois. O Gabigol contratou depois, né? O Ayrton Lucas contratou depois. O modelo de negócio preferido do Flamengo é esse. Empréstimo, tá? Com opção de compra. Mas a Lazio quer a obrigação de compra. Isso tornaria obrigatório o Flamengo comprar, né? E tem uma outra situação para essa janela. Entraria um dinheiro do Fabrício Bruno, os 80 milhões. Não tudo, mas entraria, desculpa, uma parte dos 80 milhões. Não vai entrar mais. Então o Flamengo não tá com esse orçamento para ficar... Se eu não me engano, são 3, 4 milhões de euros que o Flamengo tem. Pedro não tá revelando quando não tá lá no balanço do clube. Sempre sou eu revelando. E daqui a pouco, no final do ano, tem outro balanço atualizado também. O Flamengo é um dos clubes mais transparentes que existe no cenário mundial. Então, vamos ver se o Flamengo vai ter o poder de persuasão para trazer esse jogador, beleza? Gente, vamos lá. Tem informação vindo direta do mundo árabe. Olha aí. Site árabe crava Michael no Flamengo. Vamos ver isso aí, pessoal. Que história da carochinha é essa, Pedrão? Vamos lá. De acordo com o site árabe Tahrir Massar, acho que é assim que se fala, o Flamengo acertou a compra de Michael pelo valor de 8 milhões de euros. O atacante retorna ao clube após a saída para o Al Hilal em 2022. Estou lendo aqui a matéria do jornal, tá? Calma que a gente vai debater. Ainda de acordo com o site, o contrato do Michael com o Al Hilal acaba em junho de 2025. Ou seja, teria mais um ano de contrato. Entretanto, o que acontece é que o Al Hilal, apesar de ganhar tudo lá com o Mister, né? Mister, porra, ganhou 3 títulos lá, né? Mas falta a tal da Champions League asiática lá. Não foi o Al Hilal que ganhou. Quem ganhou foi o Al Ali, né? Que foi o clube que, inclusive, enfrentou o Flamengo no Mundial. O Al Hilal não conseguiu essa vitória. O príncipe árabe, né? O Al Hilal, ele recebe investimento do Estado Saudita. Eles estão dispostos a colocar mais grana ainda e eles querem estrangeiros que compõem o time deles melhor do que o Michael. Então, eles querem negociar o Michael, assim como querem negociar também o Matheus Pereira, tá? E aí tem uma ligação de Flamengo e Cruzeiro que a gente já vai entrar. Eles querem fazer esse negócio e isso facilitaria. Ainda tem, né, a promessa que o Michael fez ao Marcos Braz. O site árabe tá cravando que já tá certo. Eu, vendo aqui, vendo ali, não tenho essa confirmação ainda. Mas é lógico que os caras lá, enfim, estão por dentro de tudo lá. E aí, de repente, acertou mesmo e o Flamengo só tá esperando os documentos para oficializar. O jornal Lance traz a informação, olha aqui. Flamengo e Cruzeiro disputam a contratação de Michael do Al Hilal. Até o momento, apenas o Cruzeiro fez de fato uma proposta oficial. Mas o rubro-negro observa de perto e já sinalizou com a possibilidade de pagar 8 milhões de euros, 45 milhões e 800 mil reais para repatriar um atacante. Bom, entre as duas matérias a gente tem uma incoerência e uma coerência. A incoerência é que o site árabe crava que o Michael já acertou com o Flamengo e o Lance diz que o Flamengo está disputando ainda com o Cruzeiro, mas se for disputa ele vai vir pro Flamengo, se o Flamengo quiser, porque ele já deixou claro isso. Mas a coerência é que o site árabe fala em 8 milhões de euros e o Lance também fala em 8 milhões de euros, os 45 milhões e 800 mil reais. Você gostaria do retorno do robozinho? Eu gostaria. Deixa a tua opinião nos comentários, se inscreva no canal, se não se inscreveu na notificação. Deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.